Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e eu falo aqui em nome do grupo Revelação Trader. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar o setup, como colocar a ordem Oco, que é uma ordem de operação pré-estabelecida com um alvo e stop, e como vocês vão fazer as entradas a partir desse setup. Muito bem, como eu já falei nos outros vídeos, a gente vai utilizar o setup de 1 minuto do mini índice. Então eu já expliquei para vocês no outro vídeo, no vídeo anterior, no episódio 2, como que é a movimentação de ativo, certo? Os tempos gráficos e o nosso gráfico é o de candles, certo? Então olha só, aqui nós temos um tempo gráfico de 1 minuto, certo? Então cada candle desse aqui representa o tempo de 1 minuto. Então o preço teve uma oscilação aqui dentro desse intervalo. Vocês podem perceber que eu tenho um monte de linhas aqui no meu gráfico, certo? Essas linhas elas são as médias móveis. Essas médias móveis elas servem como um suporte e uma resistência para o preço. Então, toda vez que o preço entra em contato com essa média, ele vai encontrar uma dificuldade de passar. Na verdade, a média ela é um preço de negociação justo entre os compradores e os vendedores. E nesse toque dessa média, a gente vai executar a nossa operação, seja ela de compra, seja ela de venda, certo? Então, nós temos aqui essa média azul, uma verde aqui, uma amarela e uma vermelhinha, certo? Como que a gente vai fazer para colocar essas médias? Eu já vou explicar para vocês, certo? Cada uma delas tem um valor, por isso que elas estão dispostas de maneira diferente. E aqui nós temos esse outro indicador, que também é uma média, só que ele é uma média um pouquinho diferente. É o nosso high-low, certo? É um outro tipo de indicador. Ele é formado, na verdade, por duas médias que vão definir a tendência do movimento. Então, se o movimento for de alta, o meu high-low vai ficar verde, indicando tendência de alta. Se for vermelho, é tendência de baixa, certo? Muito bem. Então, como que a gente vai fazer para colocar esses indicadores? Primeira coisa, a plataforma que eu estou utilizando é o Trade Pro, certo? Vocês podem estar utilizando MetaTrader, Profit, Trade, qualquer outro software que esteja disponível que vocês queiram utilizar, que com certeza vai ter esses indicadores, certo? Muito bem. Então, olha só, como que a gente vai colocar essas médias no nosso gráfico? Clique com o botão direito, eu venho aqui em Novo Indicador, Pesquisar. E vou pesquisar aqui por médias móveis, certo? Vou dar um avançar, colocar empilhado no meu gráfico. E aqui eu vou colocar o valor das minhas médias, certo? Essa primeira média que eu tenho aqui, azulzinha, ela é uma média de 21 períodos, certo? E ela é exponencial. Percebam que a gente tem uma série de possibilidades de tipos. E esses tipos, cada uma delas vai ter uma funcionalidade dentro do nosso operacional. Nós vamos utilizar elas exponenciais. Eu vou clicar aqui em cancelar porque eu já tenho as minhas médias aqui. Então vamos lá, a primeira média, vão anotando aí, é 21 exponencial. Eu configurei com essas cores somente para diferenciar, né? A segunda média é de 34, também exponencial, 34 períodos exponencial, a verde. A amarela é de 42 períodos exponencial. A vermelhinha, ela é de 66 períodos exponencial. E essa branca aqui é uma média de 200 exponencial também. Beleza? O high-low, pessoal, como é que eu vou adicionar o high-low? Novamente, vou aqui em novo indicador e vou colocar aqui high-low, H-I-L-O. E vou procurar aqui, ó, high-low activator, que é uma média móvel. Dou um avançar, coloco empilhado também e vou colocar aqui quantos períodos e o tipo de média, certo? Vocês podem deixar a configuração do high em vermelho e o low em verde, certo? Qual que é a configuração? Aqui no meu eu estou utilizando de 45 períodos simples, certo? 45 períodos simples. Muito bem, pessoal. Então, esse aqui é o nosso setup, ok? Agora, como que eu vou fazer para poder operar dentro desse setup? Como que ele funciona? Basicamente, toda vez que eu estiver encostando em uma média ou no high-low, eu vou executar uma operação, certo? Então,
aqui, ó. Vamos ver aqui alguma operação, ó. Aqui, nesse ponto. Percebam que o preço se deslocou, aqui até pode ser, aqui embaixo. E tocou aqui na média, ó. No momento do toque na média, eu vou sempre fazer uma operação que vai estar indo contra a situação que ele está fazendo. Por exemplo, meu preço subiu, certo? Subiu até aqui. E aqui ele começou a descer, começou a cair. Até que ele tocou na minha média. Quando ele toca na média, é como se fosse uma resistência, ele não consegue passar dali. Então, eu vou querer que o meu preço suba para poder comprar. Então, eu vou enviar uma ordem de compra aqui nesse patamar. E a minha compra vai ser de 100 pontos, alvo de 100 pontos, como a gente já comentou. Certo? Então, tocou na média, nesse caso é compra. Comprou, andou 100 pontos. E nossos 100 pontos de stop também. Aqui, segundo toque aqui, ó, mesma coisa. Coloca em cima da média. Tocou na média, entrou a operação de compra, andou 100 pontos. Certo? Isso acontece várias vezes ao dia, por isso que a gente decidiu utilizar esse setup de 1 minuto. Porque é um setup fácil. Tocou na média, compra. Tocou na média, venda. E assim você vai tradando o dia inteiro. Claro que a gente tem uma meta que a gente estabeleceu para que a gente não caia na ganância, certo? Que é um dos grandes problemas dos traders, né? A gente entra naquela ganância, quer ganhar cada vez mais e acaba devolvendo para o mercado. Bom, como é que vai funcionar todas as entradas então? Porque eu só falei da compra, né? Mas também pode ter uma operação de venda. Deixa eu pegar aqui uma operação, ó, de venda. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o preço estava aqui em cima, ele caiu, tocou nessa média de 66, voltou para essas médias aqui e aqui foi uma operação de venda até aqui. Aqui, comprou, subiu, vendeu, comprou, subiu, comprou, comprou e assim por diante. Então toda vez que ele tocar de baixo, no caso, de baixo para cima, é uma venda. Tocou de cima para baixo, é compra. Então, ó, veio para cá, tocou aqui, compra. Se fosse o contrário, se a média estivesse por cima e ele tocasse, seria uma venda. Eu vou sempre ao contrário. É uma estratégia de scalping, tá, pessoal? Uma estratégia que busca poucos pontos e a gente se manter o mais protegido do mercado possível. Porque é um mercado de alta volatilidade. Então, o que pode acontecer se eu ficar exposto ao mercado é ele acabar vindo contra a minha operação, certo? Como que eu vou definir uma ordem para que eu possa ter 100 pontos de gain e 100 pontos de stop? Aqui do lado, na plataforma, vocês vão ter aqui a boleta, certo? E aqui a gente tem uma regra de stop, que é uma chamada ordem oco, certo? A gente vai configurar uma ordem para estar utilizando aqui. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma ordem configurada de 100 para 100 pontos. Então, toda vez que eu coloco aqui nos meus botões de atalho, aqui no Ctrl ou no Shift, para dar uma compra ou uma venda, eu já tenho pré-definidos como o meu alvo da operação de 100 pontos e o meu stop da operação também como 100 pontos, certo? Então é só vir aqui na engrenagem, selecionar aqui o ativo que eu quero, dou um maisinho aqui para adicionar mais uma, certo? Coloco uma nova regra aqui, por exemplo, 100 pontos, 100 gain e 100 loss. Por exemplo, o meu ativo está aqui, eu vou colocar aqui, ó, os pontos de stop, 100 pontos, e o gain também 100 pontos, certo? Dou um OK, concordo aqui com a regra de stop, dou um OK e seleciono aqui, ó, 100 gain, 100 loss. Por exemplo, tá? Pode colocar o nome que vocês quiserem. E aqui já está configurada a minha ordem, certo? Então, toda vez que eu entrar com uma ordem, tanto de compra quanto de venda, o meu alvo vai ser 100 pontos e o meu loss também vai ser 100 pontos. Lembrando, 100 pontos, pessoal, são 20 reais, certo? Então a gente vai estar arriscando 20 reais para buscar 20 reais também. Uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, a gente vai ter um gerenciamento que vai ser, a gente está buscando 50 reais por dia, correto? Para dar 1.000 reais durante um mês. Esses 50 reais, a gente vai fazer de que maneira? Se eu estou buscando 20 reais por operação, eu tenho que fazer 2 operações e meia, né? Mais ou menos. Vai ter vezes que eu vou conseguir fazer 3 operações, vai dar 60 reais. Vai ter dias que eu vou
tomar uns calores e vou perder um pouquinho. Então, justamente para ter esse equilíbrio, a gente estabeleceu R$50. Pode ser que dê mais, certo? Do que R$1.000 durante um mês. Beleza. Vamos lá. Então, eu fiz uma entrada aqui, certo? Nesse toque desse high-low. Ele pegou minha ordem, andou 100 pontos, peguei R$20. Eu só vou fazer uma nova operação quando ele retornar alguma média. Por exemplo, ele rompeu aqui, certo? Retornou na média, ó, na minha média de 21. Coloquei uma compra, pegou 100 pontos, eu tô fora. Se eu fizer, no caso, 3 operações das R$60, o que acontece? Você vai parar de operar. Você bateu a sua meta e ultrapassou até, vai pagar os emolumentos ali e acabou. Você não faz mais nada durante o dia. Se você quiser fazer, você está por sua conta e risco. Nosso projeto a gente determina no máximo R$50 por dia, né? Ou 60 em 3 operações. Muito bem. E quanto que é a nossa stop? Se eu tomar 2 stops num dia, eu paro de operar, certo? Então, se eu tomei 2 stops, eu entrei e a operação foi contra mim e eu tomei o stop, eu vou parar de operar, ok? Por que a gente tem que fazer isso? Para que a gente não perca toda a nossa banca. Então, como a gente tem um pouco capital, a gente tem que preservar ao máximo o nosso capital. Antes de começar a ganhar, a gente tem que não perder o que a gente tem, certo? Então, se eu fiz 2 entradas e as 2 entradas foram ruins, então paciência, próximo dia vem por aí, certo? É só entrar na conta simulada e começar a estudar, ok? Muito bem. Bateu a meta, então para de operar. Vocês podem perceber que a gente tem tantas operações durante o dia, pessoal, que normalmente você acaba batendo a meta antes das 10 da manhã e depois você acaba querendo operar mais. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? No próximo vídeo eu vou ensinar uma técnica bem legal que normalmente a gente utiliza, que é fazer trades longos. Como assim? Percebam o seguinte, nessa compra aqui que eu mostrei para vocês, ó, eu teria pegado 100 pontos bem rapidinho, tá? Em menos de um minuto eu teria pego esses 100 pontos. Só que a minha operação, ela andou aqui, ó, 400, quase 450 pontos, certo? E a gente vai ver como fazer e esticar essas operações para pegar mais pontos. É uma possibilidade também. Você acaba batendo a meta um pouco mais rápido, certo? Às vezes em uma operação só. E você preserva um pouco mais do seu capital e evita de tomar stop. O que seria, como seria isso? Basicamente fazer o nosso stop se movimentar. Então vai chegar um ponto que a gente vai ter um stop positivo aqui, ó. Então se eu acabar sendo estopado, eu ainda vou ficar com uma grana no bolso, ok? Bom, acredito que seria isso. Eu passei o que eu queria, a estratégia para vocês, as ordens Oco. E no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco dessa estratégia ali para vocês, de fazer esse trailing stop, certo? De como fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o setup, como operar, como fazer as entradas, deixa aí nos comentários. Para quem não assistiu o outro vídeo, tá nos cards aqui desse vídeo aqui, está na descrição também o nosso e-book, as nossas redes sociais e o nosso e-mail. E para quem quiser aprender um pouco mais, vai estar o nosso link do grupo do Telegram, que lá a gente presta um atendimento um pouco mais rápido, certo? Para quem tiver dúvida, manda lá, a gente consegue responder quase que imediatamente. Ok, pessoal? Lembrando, se gostou, clica ali no gostei, no like, compartilha, deixa o seu comentário, tenta ajudar outra pessoa também com esse nosso projeto, compartilha aí para quem está precisando. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.